Muito bem, sejam todos bem-vindos, muito bom dia, graça e paz. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma manhã, juntos, nos apegando à promessa maravilhosa do nosso Deus, de que Ele derramaria nos últimos dias do seu Espírito a chuva serôdia. E nós estamos há praticamente 2 anos buscando essa promessa, e aqui estamos em mais uma madrugada, hoje, 18 de maio, e nós estamos aqui juntos para clamar ao nosso Deus, pela promessa da chuva serôdia. Quero saudar com alegria minha querida irmã Zilma, que muito em breve estaremos lá em Maxaranguape, Rio Grande do Norte, com muitos de nossos irmãos da Madrugada com Deus, para o nosso segundo encontro presencial da Madrugada com Deus. Será uma bênção. Estamos aí, Zilma, com você em Natal, Rio Grande do Norte. Quero saudar com alegria também o pastor Robson, meu querido amigo, seja muito bem-vindo, muito bom dia a todos vocês, que a bênção do nosso Deus alcance o coração de todos vocês. A nossa irmã Ildete, lá no Canadá, no trabalho, trabalhando, mas aqui presente conosco também. Quero saudar a Angélica Damasceno, muito bom dia, Angélica, é bom tê-la aqui conosco também. Muito bem, queridas, vamos dar início. Eu quero convidar alguém. Bom dia, Angélica. Tudo bem, né? Tudo bem. Amém. Muito bom tê-la aqui, Angélica, conosco. Eu quero convidar aqui a nossa irmã, eu não sei se ela está com sua câmera ligada, mas eu acho que deve estar. Quem está aqui conosco, Angélica? Jace. Muito bom dia, Jace. Seja bem-vinda, a esposa do nosso querido irmão Juliano. É muito bom ter você aqui conosco, viu? Muito bem, eu quero convidar aqui a minha irmã. Ela estava aqui na estante. Aqui. Bom dia, Elisama. Abra seu áudio, por gentileza, Elisama. Está aberto. Pronto. Bom dia, Elisama. Bom dia, irmão Mário. Pastor Mário, só chamo de Pastor Mário. Obrigado, muito obrigado pela consideração. As pastor aqui é o pastor Robson e o pastor Edson. Eu sei. Elisama, eu quero convidá-la a fazer nesse momento uma oração de consagração. Nos apresente a Deus nessa manhã, apresentando todos nós, intercedendo em favor de cada um de nós neste momento. Pode ser? Ok, tudo bem. Fica à vontade. Eu vou me ajoelhar. Oremos. Pai amado, Pai querido, que habita nas alturas do céu e em nossos corações. Nesse momento eu venho a Ti, Senhor. Primeiro, agradecer, Senhor, pelo dom da vida que Tu nos concede pela essa manhã, meu Pai. Eu, particularmente, quando eu abro meus olhos, eu digo, Senhor, obrigado, meu Deus, porque mais um dia Tu me concedeu, Senhor, na Tua presença. Perdoa nosso pecado, aumenta a nossa fé, Senhor. Entrega a nós, nas Tuas mãos, Senhor, essa programação desta manhã. Todas as pessoas que aqui estão, Senhor. Cada janelinha dessa, Senhor, seja abençoada, agraciada pelo Santo Espírito, Senhor. Derrama sobre nós uma porção dobrada do Santo Espírito, Senhor. Batida-nos nesta manhã e sempre, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor, para podermos caminhar, Senhor. Essa caminhada que é longa, é difícil, mas sabemos que no final do túnel, Senhor, há uma luz que é Jesus que está nos aguardando, Senhor. Obrigado por tudo. Prepara nós para o Santo Reino, nos abençoa, nos dá um dia de paz para cada um de nós. Entrega essa oração nas Tuas mãos e todos nós, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Elisama. Deus seja contigo sempre, amiga. Deus te abençoe, viu? Muito bem, vamos louvar o Senhor, vamos cantar louvores ao nosso Deus. Vamos falar com Deus em oração cantada nesse momento. Vamos falar com Deus nesse momento em oração, em louvor. Encontro
Muito bem, queridos, voltamos, estamos juntos outra vez. Eu tive a alegria de estar aqui com o meu amigo, meu querido irmão, pastor Robson, com a irmã Lisama e a irmã Áurea. Foi uma sala muito, mas muito, muito abençoada. Louvado seja Deus, uma alegria, pastor Robson, estar ali com o senhor, com a nossa irmã Áurea, com a irmã Lisama. Que Deus abençoe ricamente vocês, viu? E traga a resposta às suas orações. Angélica, muito bom dia. Bom ver você, Angélica, aqui conosco, tá bom? Bom dia, Irmãos, Mário. Para mim é bom ótimo dia, também. Angélica. Paulo Sérgio, muito bom dia, Paulo. Seja bem-vindo. Bem, gente, vamos entrar no tema dessa madrugada. Deixa eu falar aqui rapidinho. Pastor Robson, está me ouvindo aí, pastor? O pastor Robson deve ter saído dessa... Saiu. Mário, Pronto. estou aqui, Mário. Sai Tá não, estou aí, aqui. pronto. Pastor Robson, João Rodrigues, Angélica, Ildete, meu querido irmão Ademir, lá do Espírito Santo. Muito bom dia, Ademir. Deus te abençoe, servo de Deus. Bom tê-lo aqui conosco, viu? Pessoal de Tapetinga está aí também. Quem? Pessoal de Tapetinga. Itapetinga, tem muita gente aqui, Arnaldo. Tem gente nova aqui, né? Estou vendo aqui alguns nomes que a gente... Tem muita gente nova aqui hoje. Tem meu irmão Adão aqui. É bom ter esse povo aqui com a gente. Sejam bem-vindos. Gente, olha, o irmão Pedro está aí, mais a irmã Lúcia também, viu, Mário? Irmã Lúcia, presente aqui com o irmão Pedro. Pastor Robson, nós não combinamos nada e eu vou lhe fazer uma surpresa agora pela manhã, pastor. Nós vamos falar de um tema, pastor Robson, que nós precisamos, tem muitos aqui dos nossos irmãos que ainda não conseguiram, pastor Robson, absorver, compreender esse tema que é tão relevante, tão importante para a história da nossa igreja, que é Daniel 8,14, pastor. Eu queria, junto com o pastor Robson, trazer um pouco desse tema, porque é muito importante conhecermos esse assunto das 2.030 tardes de manhã. Pastor Robson, eu tive uma surpresa aqui na nossa igreja de pessoas que... E não são pessoas novas na fé. São muitos irmãos já experientes na jornada que ainda se enrolam, se atrapalham para tentar explicar Daniel 8,14 até 2.300 tardes de manhãs e o santuário será purificado. É bem verdade que o nosso tempo aqui hoje está bem reduzido, mas vamos falar um pouquinho, pastor, sobre essa situação, porque eu diria, pastor, se eu estiver errado, o senhor me corrija, é o carro-chefe da nossa igreja, é um dos pontos fortes da nossa igreja, porque as pessoas aí fora, a maioria, se não todos, que fazem parte de outras denominações, eles não conseguem explicar isso, pastor Robson. Só para o senhor ter uma ideia, eu já falei isso aqui, mas permita-me repetir. Alguns anos atrás, isso já tem um bom tempo, eu estava catando uns canais de televisão, porque eu gostava muito de jornal, e eu caí em um canal de uma emissora evangélica, e não vou citar o nome dele e nem da sua igreja, porque isso não é interessante, é só para ter o comentário. E era um programa de perguntas e respostas, pastor Robson, perguntas e respostas. E era uma igreja muito cheia, um auditório cheio, e as pessoas faziam pergunta e o líder ali respondia, até que alguém se levantou na nave da igreja, no auditório, e o obreiro foi lá, levou o microfone, e a irmã fez essa pergunta para o seu líder. Fulano, eu leio muita Bíblia e tal, e eu me deparei com um texto, eu queria que o senhor explicasse para mim. E ele fez, diga qual é o texto, minha irmã, diga o texto. E ela falou assim, pastor, eu queria entender Daniel 8,14. E aí ela leu, até 2.300 de manhã o santuário será purificado. E ela fez, o que significa isso, fulano? Pastor, ele ficou em silêncio. Eu me aprumei assim, eu estava deitado assim no sofá, né? Eu me aprumei, sentei assim, digo, eu quero ver a resposta desse camarada. Aí ele ficou em silêncio assim por um momento, aí ele falou assim, irmã, isso aí é profecia com os adventistas.
Eu saía, rapaz, eu fiquei impressionado. Eu, no lugar dele, eu sairia dali na hora e ia procurar realmente os adventistas para explicar. Pastor, qual é o sentido de Daniel 8,14, pastor? Até 2h30 de manhã o santuário será purificado. Que santuário é esse, pastor? Tem muita gente dizendo que é o santuário celestial, que é o santuário da terra, lá em Jerusalém, não é? O que significa de fato isso, pastor? Nós vamos fazer isso em pouco tempo, tá bom, irmãos? Quem sabe uma outra hora. Por que eu estou fazendo esse questionamento, pastor? Porque algumas pessoas do nosso grupo perguntou sobre esse assunto. E eu falei, eu vou fazer uma surpresa a esse grupo essa madrugada. Vamos falar um pouquinho sobre Daniel 8,14, pastor. Pastor, o que é que o senhor tem para nos informar em relação a isso? Por que tem muitos irmãos que não conseguem entender esse tema, pastor? Mário, bom dia, irmãos, aos irmãos. E, Mário, é o seguinte, na verdade, o pessoal não entende, às vezes, porque não estudou ainda. Mas não pesquisa. Então, se você quer entender um assunto, tem que pesquisar. Primeira coisa por aí. Então, se você quer entender alguma coisa, tem que pesquisar, tem que cavar a fundo, não pode ficar só na superficialidade. Nós temos muito material sobre esse tema, muito material. Nós temos o Grande Conflito, a irmã White fala sobre isso. No livro Grande Conflito, você tem ali uma exposição do assunto. Nós temos, olha, para você sentir o drama, o primeiro livro que eu li da Igreja Adventista chamava-se Liberto do Temor, não é? Então, no livro Liberto do Temor, né? Então, este tema, essa profecia, não é difícil de entender. É só preciso você pegar a sequência, né? Pegar a orientação certa do livro. Então, você tem aqui no livro de Daniel, a partir do capítulo 7, a parte profética do livro, onde ele traça aí os 4 grandes impérios mundiais, começando com Babilônia, depois a Medo-Pérsia, depois a Grécia e finalmente Roma. Então, você tem os dados históricos, tá certo? E entrando especificamente, porque, como você disse, o tempo aqui é muito curto para a gente explicar cada detalhe. Mas, para compreender aqui, o primeiro definir o tempo, né? Definir o tempo. Você sabe, nós sabemos, a partir dos livros de Números, capítulo 14, se não me falha a memória, e Ezequiel, nós aprendemos que em profecia, né, o dia ele simboliza um ano. Quando um dia profético é dado, né, e ele significa um ano. Como nós sabemos disso? Quando os espias, lá no passado, né, foram espiar a Terra Prometida, para entrar na Terra Prometida assim que saíram do Egito, eles passaram 40 dias peregrinando sobre a Terra Prometida, na Terra Prometida, espiando a Terra, e voltaram. Como o povo rejeitou a ordem de Deus de entrar na Terra Prometida, tomar posse já naquele tempo da Terra Prometida, o povo se rebelou e não quis, né, entrar na Terra Prometida, ficou com medo dos habitantes e não confiou no poder de Deus. Então Deus os guiou para o deserto e disse que eles passariam 40 anos no deserto. Para cada dia que os espias passaram espiando a terra, era um ano que eles passariam peregrinando no deserto. Foram 40 anos no deserto. Então esse é o princípio dia-ano, como nós chamamos, que está presente aí no livro de Números e também no livro de Ezequiel, mais uma profecia, né? Também onde Ezequiel fala desse período de dias, anos. Então nós entendemos aqui, como estamos tratando de profecia, que essas 2.300 tardes e manhãs, essa expressão tarde e manhã, ela aparece no relato do Gênesis, da criação, e foi tarde de manhã o primeiro dia, foi tarde de manhã o segundo dia, foi tarde de manhã o terceiro dia. Então, nós entendemos que a expressão tarde de manhã significa um dia completo de 24 horas. Porque quando ela aparece, essa expressão lá no livro do Gênesis, a palavra dia é a palavra Yom, e ele fala tarde de manhã, se referindo à parte escura e à parte clara. Não é um dia completo. Então,
parte escura, tardinha, na verdade, seria melhor traduzido como tardinha, né? E é interpretado como a parte escura do dia e depois a parte clara do dia, completando um dia de 24 horas. Portanto, 2.300 tardes e manhãs representam 2.300 dias. Como está dentro do contexto de profecia, são 2.300 anos. E nós sabemos isso também por quê? Porque a partir da informação de Daniel 9, né, no capítulo 9 de Daniel, ele diz quando começaria esse período a ser contado. Né? Lá ele estabelece, porque Daniel ficou intrigado a respeito, não é só a irmã que perguntou, não. Né? Aqueles que se deparam com o texto, eles ficam intrigados, o que é isso? Que santuário é esse que vai ser purificado? Né? E que período é esse? 2.300 tardes de manhãs? Vocês sabem que na tradução, na linguagem de hoje, eles traduzem com 1.150 dias, né? Eles acham que tarde de manhã é só a parte clara do dia e traduz como 1.150 dias, mas isso não bate com o período profético que está discriminado aqui em Daniel 9, a partir do verso 20 em diante, né, quando você tem ali a outra profecia de tempo, que é 70 semanas, que foram separadas para o povo, foram cortadas, né, dessa profecia maior para selar a visão, e mostrar a data que começa a contar o período de 2.300 tardes e manhãs. Eu aconselho aos irmãos que querem aprofundar mais que busquem os livros. O Grande Conflito, tem um livro do doutor Clifford Goldstein, pastor Clifford Goldstein, O Dia do Dragão, onde ele trata também desse assunto. Nós temos alguns livros aí, nós temos do Mervyn Maxwell, o livro Daniel, Uma Nova Era segundo o livro de Daniel, e tem Uma Nova Era segundo o livro de Apocalipse. Esses dois livros também tratam desse assunto. O nosso estudo, a Bíblia, como é? Das 27 lições lá, Ouvindo a Voz de Deus, né? Esse aqui, ó, está bem aqui pertinho. Esse aqui, ele também tem um estudo sobre isso, só que eu sempre, quando dou esse estudo, eu passei por ele recentemente, com os meus alunos lá, eu sempre digo que você não vai aprender da primeira vez que lê. Eu já li isso inúmeras vezes para poder ter uma compreensão. Hoje eu não tenho problema com essa profecia, porque ela se tornou muito clara em virtude desse tempo que a gente vem trabalhando com esse tema, né? Mas vejam, então, primeira coisa que precisamos entender, 2.300 tardes de manhãs é um período de 2.300 dias literais, mas profeticamente falando, são 2.300 anos. Muito bem. Partindo disso, 2.300 anos, onde esse período se encaixa? Aí Daniel 9, no verso 25, diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, aqui ele data quando começaria a contar o período das 2.300 tardes de manhãs, desde a data da saída da ordem para reedificar Jerusalém. E nós sabemos que, historicamente, biblicamente, né, foram dadas 3 ordens para reedificar Jerusalém. Né? Ciro, Dario e Artaxerxes. Então, nós temos 3 ordens que foram dadas, mas a ordem que levou aquela demanda lá, que aquele povo voltou para Jerusalém, para edificar Jerusalém, foi lá dada por Artaxerxes, não é? Lá no tempo de Esdras. Esdras, Neemias e Esté, que são contemporâneos ali, nesse período em que o povo saiu, né, cumprindo os 70 anos, lembra dos 70 anos do profeta Jeremias, que eles passariam no cativeiro. Depois de 70 anos, eles voltariam para reedificar Jerusalém. Então, Daniel, essa profecia começa exatamente com Daniel orando a Deus, procurando saber, porque ele entendeu, né, pela contagem de tempo, porque Daniel foi levado para a Babilônia muito novo ainda, né, ainda jovem. Ele passou a sua vida toda lá em Babilônia, ele não voltou para Jerusalém, ele continuou lá, mesmo depois que Babilônia caiu, Medo-Pérsia entrou, ele continuou lá. Foram mais de 70 anos de ministério de Daniel ali, né, Babilônia, depois Medo-Pérsia. Mas esse povo que estava na Babilônia, Daniel entendeu que estava chegando o tempo do cumprimento da profecia dos 70 anos, era o tempo do povo voltar
para Jerusalém. E por isso que ele começou a orar e Deus lhe deu essas visões. Então, Pastor Robson, deixa eu fazer só um comentário aqui rapidinho. O senhor falou da questão do tempo, né? Nesses 2.300 tardes e manhãs, tem ali as 70 semanas que nós encontramos ali, começa o decreto no ano 457, de fato, com Artaxerxes. Exatamente, agora, eu estava indo para isso aí. Agora, o que me chama a atenção, pastor Robson, é uma curiosidade. A gente vê uma contagem de tempo, ela é regressiva. Ela começa com o ano 57 e termina no ano 31 depois de Cristo. É porque quem conta antes de Cristo, porque é o seguinte, foi estabelecido que o ano de Jesus Cristo seria o ano do nascimento, mas não foi, nós sabemos que não foi no ano do nascimento de Jesus, mas se marcou, delimitou o tempo, né? De Jesus para cá, você conta em ordem crescente, e de Jesus para trás, em ordem decrescente. Então, sempre contamos assim, se você fala de 457 a.C., então quando você avança até Cristo, você diminui os anos. E quando depois de Cristo, você soma. Não é? Então, isso aí as pessoas compreendem bem. Isso não é só na Bíblia, não, nas questões bíblicas, na questão histórica também, a gente conta assim, não é? Diminuindo se você está antes de Cristo e aumentando se você está depois de Cristo, ok? Mas veja, o decreto de Artaxerxes, como nós sabemos qual foi o ano 457, que foi no ano 457, porque a ordem foi dada por Artaxerxes. Está no livro de Esdras, né? Capítulo 7, se não me falha a memória, você tem ali dizendo quando foi que Artaxerxes deu esta ordem. A ordem para reedificar Jerusalém foi dada por Artaxerxes no 7º ano do seu reinado. Então, nós sabemos da data exatamente por conta disso, porque foi no 7º ano do reinado de Artaxerxes que Esdras, né, recebe então a ordem e sai juntamente com um grupo de judeus de lá, da capital da Medopécia, né, para Jerusalém. Olha, diz aqui, verso 8, capítulo 7 de Esdras, versos 7 e 8. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros, dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano deste rei. Então, nós temos aqui, não é, a data na Bíblia de quando saiu a ordem, e aí você vai para a história e vai ver quando foi que Artaxerxes começou a reinar, e chega que Artaxerxes começou a reinar em 464 a.C., né? Então, o 7º ano foi exatamente 457 a.C. Então, você chega ao 7º ano de Artaxerxes. Você sabe que há uma variação, né? Nessa contagem de um ano para outro, dependendo do mês do ano, o pessoal conta, mas aí nós entendemos, a partir dessa informação histórica, que foi no ano 457 antes de Cristo, que foi o 7º ano de Artaxerxes, que começou pouco e voltou essa grande quantidade de gente, voltou para reconstruir Jerusalém. Bom, contando de 457, você diminui para até chegar em Jesus, nós não temos ano zero, né? Nós não temos ano zero, há um problema cronológico aí, mas os anos eles vão bater certinho. Quando você conta o tempo da reconstrução de Jerusalém, e você diz aí, chegamos ao ano 31. Por quê? 457, né? 490 anos foram cortados da profecia. A palavra aqui é traduzida aí como separados para o teu povo. Na verdade, a palavra hebraica que está aí, eu não me lembro exatamente a palavra qual é, mas ela significa, ela poderia ser traduzida como cortada, não é? Ela é cortada da profecia maior. São 490 anos cortado dos 2.300. Então, esses 490 anos, eles vão até o ano 31. Porque você tem 7 semanas, mais 62 semanas, e a última semana, aí aqui Daniel diz que na última semana ele faria aliança com muitos, e na metade da semana faria cessar o sacrifício. E aí nós entendemos a reconstrução de Jerusalém, não é? Até o ungido. Quem é o ungido? O ungido é o enviado, é o Cristo, é o Messias. Quando é que o Messias se manifesta? Quando é que ele é ungido? Quando é que ele é ungido para a sua missão? E nós entendemos que aqui é uma referência ao batismo de Jesus.
Porque Jesus só começa o seu ministério após o seu batismo. Ele não começa o ministério antes do batismo. E o batismo de Jesus, historicamente, ele acontece no ano 27 da nossa era, não é? Ele acontece no ano 27. Jesus teve um ministério de aproximadamente 3 anos e meio, que é metade da semana, dessa última semana, né? E nós entendemos porque nós sabemos que Jesus morreu aproximadamente no ano 31 da nossa era. Então, todas essas datas são datas históricas. Aí você pega 457 para 490, 57 para 490, fica faltando 33 anos. Não é? Fica faltando 33 anos. 33 anos foi exatamente a idade de Cristo, né? Então, até o Messias, 457, até o Messias, Jesus nasce aproximadamente no ano 4 a.C. Então, Cristo nasce no ano 4 a.C., aproximadamente. Ele tem um ministério de 3 anos e meio, que é a última semana, tá certo? A última semana dos 490 anos. Jesus é tirado na metade da semana, 3 anos e meio depois. Jesus morre no ano 31 da nossa era, tá certo? Mas a profecia não vai até o ano 31, a profecia ela vai até o ano 34, não é? Até o ano 34. Você vai somar 457 mais 33 para dar os 490. Então, os 490 completa no ano 34. Como é que nós sabemos o que acontecimentos teve lugar no ano 34 da nossa era, para a gente saber que foi o ano que terminou a profecia, que foi reservada, que foi cortada da maior e que se referia ao povo judeu? 2 acontecimentos básicos têm lugar no ano 34, não é? O apedrejamento de Estevão, que é o primeiro mártir do cristianismo, né? Ali marca a rejeição dos judeus como povo escolhido para a missão, lembrando bem isso, irmãos. Não é rejeição dos judeus para a salvação, mas para o cumprimento da missão. Os judeus não são mais aquele povo escolhido de Deus para o cumprimento da missão, não. Aí agora essa missão é passada para a igreja cristã, ok? Ela passa para a igreja cristã. Então, no ano 34 acontece o apedrejamento de Estevão e no ano 34 acontece também a conversão de Saulo de Tarso em Paulo, o apóstolo dos gentios. E Paulo agora passa a levar, Paulo e Pedro, né? Eles passam a levar a mensagem para todos os povos, para os gentios. E Deus escolhe Paulo de maneira especial para levar essa mensagem aos gentios, ok? Então, aí o ano 34 terminou os 490 anos. Bom, se são 2.300, menos 490, restam 1.810 anos de profecia. 1.810 anos. Dentro desse período de profecia de 1.810 anos, ainda temos aquele período de 1.260 anos, né, Mário? Está lembrado lá? Isso. Tempos e metade de um tempo. Esse período de perseguição, que se refere à supremacia papal, que durou de 538, após o decreto de Justiniano, até 1798, quando Napoleão Bonaparte prende o Papa, não é? Pio VI, inclusive morre no exílio. Não é? Então, nós temos esse período dentro do período de 2.300 de manhã. Mas vamos voltar para a gente fechar aqui as 2.300 de manhãs e o santuário será purificado. Vocês sabem que os irmãos nossos, lá desse período, o Guilherme Miller, inclusive, quando ele estudou essas profecias, ele chegou a essa conclusão exatamente por isso. Bom, se 490 terminou no ano 34, restam 1.810 anos para o cumprimento da profecia das 2.300 de manhãs. Quando você soma 1.810 ao ano 34, você vai para 1.844, ok? 1844. O que é que Guilherme Miller entendeu? Que essa profecia teria o seu cumprimento no ano de 1844. Ponto. Isso aí estava claro. Inclusive porque existem alguns detalhes que estão dentro dessa profecia, aqui em Daniel capítulo 9, que ele bate certinho. Cronologicamente aconteceu no tempo certo. O batismo de Jesus, a reconstrução da cidade, né? O primeiro mártir cristão, né? O ungido, o batismo de Jesus. Então, tudo ali estava dentro. A morte de Jesus na metade da última semana, ou seja, no ano 31, né? Na metade da semana, Jesus morreu e foi tirado o sacrifício, né? Foi manifestada a justiça eterna, se ungir. Aí tem a unção do Santo dos Santos, que acontece já em 1844, e aí ele chegou à conclusão que esse acontecimento, a purificação do santuário, seria em 1844.
Mas qual foi o problema? Que santuário seria purificado em 1844 se o santuário de Jerusalém foi destruído no ano 70? Não existia mais santuário em 1844, ok? Você sabe que existe aí um movimento para erguer o terceiro templo, né? Isso. Vocês estão sabendo, né? E está forte, viu, pessoal? Inclusive mandaram um vídeo para mim sobre a construção do terceiro. Eu nem assisti ainda. Sobre a construção do terceiro templo. Mas lembrem, irmãos, não há profecia referente ao terceiro templo. A profecia bíblica, não é, só abrange até o segundo templo, o templo de Herodes. Tem o templo de Salomão, e aí, não é, a Bíblia diz que a glória do segundo templo seria maior do que do primeiro, não é? Porque Cristo pregou nesse templo, no segundo templo. Mas Jesus disse, olha, em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então Jesus já profetizou a destruição do templo, tá certo? Jesus tinha profetizado a destruição do templo e ela aconteceu no ano 70. Depois disso não há. A profecia dos judeus termina no ano 34. O tempo dos judeus terminou no ano 34. Depois disso não há mais nenhuma menção de judeu na profecia. Agora se refere à igreja cristã. E aí, tanto fazem parte dessa igreja cristã judeus como não judeus. Judeus e gentios são um povo só. Não existe mais essa separação. Lembra que a Bíblia diz que Jesus cravou na cruz aí as leis de ordenança que eram contra nós e que faziam separação? O que lei fazia separação entre judeus e gentios? As leis cerimoniais, porque os judeus não participavam, os gentios não participavam daquele serviço do templo. Inclusive, eles nem entravam no templo, eles eram proibidos de entrar no templo. Tinha uma parte chamada pátio dos gentios, né? Existia uma parte do templo que era para os gentios e só entrava até ali. Dali eles não passavam. Então, o que é que acontece? Hoje não existe mais essa questão. Não existe mais nenhuma menção de Israel na profecia para o tempo do fim. O Israel que aparece aí já é o Israel espiritual e não mais o Israel étnico. Devemos lembrar disso, ok? Bom, mas vamos aqui para fechar. Que santuário era esse? O que é que aconteceu com os pioneiros adventistas? Eles chegaram a essa conclusão. Samuel Snow, ele fez todo o organograma do templo, né, contando em 457 a reconstrução de Jerusalém, o ungido, o batismo de Jesus, a morte de Jesus, o martírio de Estevão, a conversão de Paulo no ano 34, e aí vem até 1844 como sendo o período em que Jesus voltaria. Estudando as festas judaicas, eles chegaram à conclusão de que o dia da expiação, que estamos falando aqui da purificação, qual era o dia da purificação no santuário terrestre? Era o dia da expiação, que era o 10º dia do 7º mês no calendário judaico. O 10º dia do 7º mês no calendário judaico era o dia da expiação. E o dia da expiação era o quê? Era o dia de juízo. Era o dia em que Israel fazia a purificação do santuário, porque ao longo do ano eclesiástico, os pecados eram confessados sobre a cabeça do sacrifício, passava simbolicamente do pecador para o sacrifício, para a oferta, né, o animal. Depois o animal era morto, o sangue era recolhido e aspergido no altar, colocado nas pontas do altar, o restante derramado na base, e uma parte desse sangue era levado para dentro do santuário. Então, dessa forma, simbolicamente, o pecado passava do pecador para o animal, e pelo sangue do animal para o santuário. E isso era acumulado ao longo do ano. E no dia da expiação, 10º dia do 7º mês, se purificava o santuário, ou seja, tirava esse pecado do santuário e era mandado para o deserto, que era um símbolo da extirpação final do pecado na história do universo. Ok? Lembrando que tudo era tipo. Todo santuário era um tipo de Jesus e do plano da salvação, era ilustração do plano da salvação, ok? Então se acumulava o pecado ali no santuário terrestre e se eliminava o pecado uma vez no ano. Da mesma forma acontece conosco hoje. A gente confessa o pecado a Jesus, o pecado é transferido para Cristo de forma simbólica e Jesus, no santuário celestial, transfere esse pecado é transferido para o santuário celestial e fica lá. Mas os nossos pais não entenderam isso, não é? Os pioneiros adventistas não compreenderam isso. Na compreensão deles, que santuário era esse? Bom, não existia mais santuário na terra. O que é que eles entenderam? Que a terra era o santuário. Por isso
que eles começaram a pregar que Jesus voltaria em 1844 e passaram pelo grande desapontamento, que é outra história que vocês precisam estudar mais aprofundadamente, tá certo? Então, eles começaram, como não havia santuário mais em Jerusalém, eles entenderam que o santuário era a terra. E a purificação da terra vai se dar quando, irmão? O que é que acontece? Quando é que a terra vai ser purificada? Na volta de Jesus, né? Nós entendemos Na volta isso. de Jesus. Nós sabemos que a terra vai ser purificada. Na verdade, não vai ser nem na volta de Jesus. Jesus volta, leva os remidos para o céu, passa 1000 Depois anos do lá. milênio, né, pastor? Depois do milênio, não é? Depois do milênio, então, a terra será purificada com fogo. Mas eles entenderam, Mário e demais irmãos, que era a purificação do santuário, era a purificação da terra com a volta de Jesus. Por isso que eles se prepararam, fizeram todo aquele movimento, porque eles acreditavam que Jesus voltaria em 1844. E eu falei aqui das festas judaicas, e eles entenderam, fazendo a comparação do calendário judaico com outro calendário, o calendário gregoriano, que Jesus voltaria no dia 22 de outubro de 1844. Se prepararam para esse evento, Jesus não veio, e aí houve o grande desapontamento, conforme profetizado em Apocalipse 10. Lembra do livrinho? Né? Quando o anjo disse, toma o livro, devora-o, come. E ele disse, o livro foi doce na minha boca, porém amargo no meu estômago. Né? Então, assim, era uma profecia do desapontamento. Aí é a profecia do desapontamento. A mensagem da volta de Jesus para 22 de outubro de 1844 foi doce, foi maravilhoso. Imagina, Jesus vai voltar. Então, eles ficaram naquela expectativa, todo mundo se preparando, né? Muitos tinham morrido na esperança, eles estavam desejosos de reencontrar os seus irmãos falecidos na ressurreição, por ocasião da volta de Jesus. E eles esperaram, foi uma expectativa fantástica. Só que 22 de outubro chegou e Jesus não voltou, e foi um grande desapontamento. Muitos apostataram da fé, abandonaram o grupo, o movimento adventista, mas um grupo continuou estudando até entender o que nós hoje compreendemos com mais facilidade no livro de Hebreus, mostrando que, na verdade, a data estava certa, a profecia se cumpriu, tudo aconteceu como Deus projetou, como Deus planejou, como Deus previu, tudo aconteceu exatamente da maneira como Deus estabeleceu na palavra. No dia 22 de outubro de 1844, realmente era o final da profecia, não é? Só que o acontecimento não era aqui na Terra. Eles erraram só o lugar do acontecimento. Eles não atentaram para quê? Para a profecia e para a palavra de Deus, que mostrava que existe um santuário no céu. Não é? Existe um santuário no céu. Aí vocês conhecem a história que Irã Edson, depois de uma noite de oração, saíram em meio ao milharal, ele e seu sobrinho, e enquanto estava ali, era Irving, eu acho o nome do sobrinho dele, não tenho lembrança exata do nome dele, mas eles saíram para caminhar depois de uma noite de vigília, de oração, clamando a Deus por sabedoria, para entender o que aconteceu, o desapontamento. Então ele teve um insight, uma iluminação, onde ele viu Jesus saindo do lugar santo para o lugar santíssimo. E eles voltaram a estudar a Bíblia, voltaram a pedir compreensão de Deus, e eles foram iluminados e entenderam que o que aconteceu naquele dia, 22 de outubro de 1844, ali começava o tempo do fim. Ali se cumpria a profecia 2.300 manhãs, quando o sacerdote deixava de oficiar no lugar santo e entrava no lugar santíssimo. E nós, conhecendo o ritual do santuário, sabemos que o sumo sacerdote só entrava no lugar santíssimo uma vez por ano. Quando era? No dia da expiação, para fazer a purificação do santuário. Ok? Então, a purificação do santuário que está predita em Daniel 8,14 é a purificação do santuário celestial. Aí alguém pode dizer, mas como é que pode? Se no céu não entra nada que contamine, o que é que vai ser purificado lá? Exatamente o que acontecia no santo. Por isso que a gente precisa entender a doutrina do santuário. Porque a doutrina do santuário é a doutrina da salvação. Então, durante todo aquele ano eclesiástico, o pecado se acumulava no santuário. E era necessário ser purificado o santuário. Da mesma forma, os nossos pecados confessados se acumulam no santuário celestial simbolicamente e precisam ser purificados. É a purificação final do pecado. Vai tirar o pecado de lá. Quando Jesus terminar essa obra de intercessão no santuário celestial, ele volta para nos buscar e purificar a terra, extirpar o pecado de uma vez por todas. Ok?
Então, Amém. aí está Daniel 8,14, purificação no santuário, ficava o santuário celestial. E aí você vai para o livro de Hebreus, capítulos 8 e 9, onde ali, reiteradas vezes, Paulo diz que o nosso Senhor Jesus Cristo entrou no santuário não feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, porém no próprio céu, para interceder, para comparecer agora diante de Deus por nós. E ele está lá intercedendo por nós e vai permanecer. Isso tem que ver com juízo, porque Daniel é um livro de juízo. Aí tem que ver o juízo, porque o dia da expiação era dia de juízo. Ali começa o juízo investigativo, em 1844, o julgamento dos mortos, ok? Quando ele terminar isso, ele volta para nos buscar, mas aí a gente tem que ter um outro estudo, um outro dia para conversar, para falar dessa outra parte, que hoje não dá tempo mais não. Hoje não dá Ok, tempo mais Márcio? não, pastor. Maravilha, viu, pastor Robson? Agora, pastor Robson, para a gente fechar aqui, alguns irmãos têm sido abordados, questionados, dizendo que a igreja adventista marcou data da volta de Jesus. Irmãos, ainda não existia a igreja adventista sétimo dia, como Guilherme Miller, não é? Ele acertou a data, como o pastor Robson falou, mas ele errou o evento, não era a volta de Exato. Jesus. Então, a igreja adventista, como algumas vezes já fui abordado por outros irmãos de outras igrejas, dizendo que Ellen White é uma falsa profetisa, porque marcou data, e me diz, olha, eu falo para as pessoas que você está mais por fora do que arco de barril, porque Ellen White ainda não estava fazendo o seu ministério, ela não marcou data. Quem marcou data não foi Ellen White, foi Guilherme Miller, e ele não era adventista do sétimo dia, porque depois é que surgiu a denominação como nomenclatura adventista do sétimo dia. Então, essa ideia de que os adventistas marcou data, que Ellen White marcou a volta de Jesus, é furada. Veja, Mário, não é real. Veja bem, aquele grupo era chamado de milerita ou adventistas. Milerita. Isso. Ou adventistas, né? Porque adventista significa o que espera o retorno iminente de Jesus. Ok? Mas eles não eram adventistas do sétimo dia. A igreja adventista do sétimo dia só surge no cenário histórico em 1863. Entendeu? Foi em 1863 que a igreja foi organizada. Mas o movimento adventista, ele surge a partir de Guilherme Miller. Realmente era um movimento adventista do qual faziam parte vários irmãos de várias igrejas. Inclusive, o próprio Guilherme Miller era batista. Não é? O pastor Tiago White era da Conexão Cristã, não é? E assim eram congregacionalistas, eram de várias denominações cristãs que se reuniram naquele movimento chamado movimento milerita, o movimento adventista. Eles marcaram data, sim. A princípio, o Guilherme Miller não marcou data. Depois aqui, junto com Samuel Snow, fazendo aqueles estudos, fazendo o cronograma, eles chegaram a essa conclusão, né, que ele voltaria nessa data. Mas a igreja adventista só surge muito tempo depois. Inclusive, Miller nunca aceitou. Miller não fez parte da igreja adventista do sétimo dia. Os fundadores da igreja adventista do sétimo dia foram irmão White, Tiago White, José Bates. Esse pessoal é que deu origem à igreja adventista. Irã Edson, não é? Esqueci o nome dele. Smith, né? Snow. O Samuel Snow, não, Joseph Smith não. É um Smith que eu esqueci inclusive ele escreveu um livro sobre Apocalipse, eu esqueci o nome agora do pioneiro. Então foram esses aí que deram origem à igreja, o Uriah Smith, né? Uriah Smith, né? Que é um dos pioneiros. Então esses foram que acabaram dando origem à igreja adventista. Ok, gente. Ficou aí esclarecido. Eu acredito que não ficou dúvidas. Qualquer dúvida, querido, nós vamos estar com essa palestra gravada, mas você pode pegar estudos com seu pastor, essas informações, como o pastor Robson acabou de apresentar, também está no livro Passos para Ouvindo a Voz de Deus, não é? Eu tenho em minhas mãos aqui, pastor Robson, que eu ganhei um presente do pastor Fran, ele deu para mim. Aqui tem tudo de Daniel, querido. Isso aqui é uma bênção, pastor Robson. É uma bênção, queridos. Tem um quadro profético, Isso, quadro profético, todos esses detalhes que o pastor Robson apresentou. E lembre-se, queridos irmãos, essa é a nossa história. Alguém colocou aqui no chat, pastor Robson, que nós temos data de nascimento. A igreja adventista é um movimento profético. As pessoas podem até questionar isso,
pode até desrespeitar, desfazer, mas acredite, irmão, você está no movimento certo, você está na igreja certa, esse é o caminho, né? A Igreja Adventista do Sétimo Dia, a gente sempre fala, não é melhor do que as outras, porque naquela época desse movimento já existia, assim, várias e várias igrejas, mas Deus levanta um movimento especial, diferente, aonde surge Inclusive, realmente a Mário, Igreja a gente Adventista do sempre chama Sétimo Dia. atenção, né? A gente sempre chama Sim, atenção de que a igreja adventista ela não surgiu de briga de pastores, de isso, dissidência de alguma igreja, mas foram pessoas que foram despertadas por Deus para a volta de Jesus e começaram a pesquisar as escrituras e eles começaram a pregar a mensagem. Não era nenhuma intenção, os pioneiros não tinham intenção de formar uma nova igreja. Inclusive, houve muita resistência para se organizar uma nova igreja, né? Eles não queriam isso, eles queriam continuar nas igrejas onde eles estavam, só queriam que as pessoas entendessem que Jesus estava voltando. E essa mensagem da volta de Jesus ela foi muito importante para aquele povo. E foi isso que levou essas pessoas, porque eles acabaram saindo das igrejas, porque eles foram expulsos, muitos deles foram expulsos de suas igrejas, por causa dessa mensagem, não é? E depois outras mensagens, porque Deus levantou, conforme Apocalipse 10:11, Deus suscitou o movimento adventista para chamar de volta mensagens que estavam sendo esquecidas, verdades que estavam sendo exatamente. pisadas. Então, o movimento adventista foi suscitado por Deus para dar a última mensagem de advertência ao mundo, ok? Como você disse, nós não somos melhores que ninguém, não é? Mas Deus suscitou essa igreja, esse movimento, né, conforme predito também na profecia de Apocalipse 3, a igreja de Laodiceia, não é? Ela surge, é a última igreja no cenário profético para chamar a atenção das pessoas sobre a queda espiritual de Babilônia, que é o abandono das verdades bíblicas, de verdades fundamentais da Escritura, doutrina do santuário, a questão da salvação, aspectos da volta de Jesus, a questão dos mandamentos de Deus que estava sendo pisado, né, que estava sendo pisado pela cristandade, até hoje pela cristandade, que não aceita os mandamentos de Deus, que rejeita o mandamento de Deus, né, não compreende a salvação pela graça. Então, essas verdades estavam sendo negligenciadas e Deus suscitou esse movimento com pessoas que vieram de várias denominações religiosas para formar esse movimento e advertir o mundo, preparando o mundo para a volta de Jesus. Então, essa é a nossa missão. Então, não existe exclusividade da Igreja Adventista para a salvação, irmãos. Não. A salvação não está na Igreja Adventista. Ninguém é salvo por ser adventista, irmãos. Okay? A salvação está em Cristo, a salvação é Jesus. E existem pessoas salvas em várias igrejas, né? Pessoas sinceras que aceitaram Jesus na sua fé, mas que precisam compreender verdades que ainda não compreenderam e precisam se voltar para a verdade. Tá certo? Agora, como movimento profético, a Igreja Adventista é o remanescente da profecia bíblica, né? É o movimento de Deus que tem a missão de pregar este evangelho eterno, conforme Apocalipse 14, né? As 3 mensagens angélicas, né? Para pregar ao mundo, preparando o mundo para a volta de Jesus. E é por isso que nós temos hoje pessoas de várias denominações que estão acordando para essas verdades. Alguns permanecem em suas igrejas, não saíram de lá. Tem gente aí que guarda o sábado, que crê no que nós cremos, mas ainda continua nessas outras igrejas. E alguns saíram de lá porque foram expulsos. Começaram a viver um estilo de vida diferente, conforme a palavra de Deus, e não foi aceito na sua igreja. Os irmãos, não, se você quer continuar aqui como membro da nossa igreja, você não pode guardar sábado, você não pode crer nisso, você não pode fazer aquilo. E as pessoas acabaram sendo tiradas dessas igrejas e acabaram vindo para a Igreja Adventista, ok? Mas, lembremos aqui, irmãos, isso torna-nos mais responsáveis. Se você conhece a verdade, você tem a responsabilidade de compartilhar essa verdade, de viver, acima de tudo, viver esta verdade. Ok, pastor, muito obrigado, pastor Robson. Ficou claro, irmãos, ficou na dúvida, entre em contato com o seu pastor, faça uma oração. O pastor citou no início da sua fala o livro Grande Conflito. Irmãos, leiam esse capítulo, Grande Conflito. Ali você vai ter detalhes importantíssimos sobre essa questão do santuário celestial, sobre as 2.500 mães. Uma nova era segundo o livro de Daniel, do pastor Mervyn Maxwell, livro da Casa Publicadora Brasileira. Muito bom também, pode... Também tem o livro do pastor Daniel Belvedere, que é muito bom também, né? Que fala sobre as 2.500 manhãs também. Pastor Robson, muito obrigado, louvado seja Deus. Nós vamos cantar um hino e retornaremos para fecharmos, então, o tema dessa madrugada. Vamos falar com Deus, queridos,
Lembre-se, irmãos, o segredo está na oração. Se você buscar a orientação do Senhor, o Espírito Santo com certeza nos trará conhecimento, esclarecimento e nos fará sair da dúvida para a segurança, para a certeza. Lembre-se, irmãos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é um movimento profético. Nesse sentido, pastor, a igreja é seletiva, porque Deus escolheu esse povo para identificar essa mensagem que as pessoas aí fora não aceitam. Vamos orar, vamos cantar, vamos louvar o Senhor, cantando esse hino, e retornaremos para encerrarmos a mensagem desta manhã. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se